Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Mal Donald Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez e ele já é criticado por Francisco. É isso que nós veremos neste vídeo. Mas antes, é bom advertir a todos que nos veem sobre a nova face desse governo Donald Trump. Tanto as fotos como os fatos nos indicam que Trump não será tão legal como ele já foi no passado, com os seus adversários políticos. E isso pode sim ter repercussões bastante concretas, até mesmo no Vaticano. Olhem só, uma coisa é o Trump de 2017, outra coisa é esse Trump de 2025. Esse Trump de 2025, essa aí é a foto oficial da segunda presidência de Trump. Esse Trump de 2025 é um Trump muito mais determinado a lutar contra os seus adversários e vencer e deixar um legado duradouro, de modo a pôr fim àquela agenda globalista, esquerdista, woke, contra a qual ele se propôs em 2017, mas sem a experiência e sem também todo o sofrimento pelo qual passou o Trump dos anos seguintes. Então, esse Trump aqui de 2025 é um Trump que sabe bem com quem ele está lidando e que não será tão ingênuo como foi no passado. Então, eu acredito que essas críticas que Francisco agora vem fazendo e que outros venham a fazer não ficarão assim impunes e não terão impacto. E o que nós vemos nas fotos, já nesta foto, né, da presidência de Trump, é o que nós já percebemos nos fatos. Trump tem cumprindo suas promessas de campanha já nas primeiras horas do seu governo, tomado decisões que realmente vão em sentido contrário, que batem de frente, com o evangelho de Bergoglio. De fato, se nós olharmos o principal que tem acontecido de lá para cá, de ontem para hoje, nós vamos ver que Trump tomou medidas fortes contra a imigração ilegal em massa, já dando início ao seu plano de deportação de imigrantes ilegais. Ele também tomou uma posição bastante clara em favor de extração de petróleo, que eles chamam lá nos Estados Unidos de fracking, uma técnica de extrair petróleo de formações rochosas, e os ambientalistas são contra. E também, aliás, saiu do Acordo de Paris, contra emissões de gás de dióxido de carbono, coisas assim. Então, já vai contra o ambientalismo, antieconômico, antiprosperidade do país, e também medidas contrárias à ideologia woke, ou de gênero, como se diz, como, por exemplo, como ele costumava dizer, men playing in women's sports, homens jogando em esportes de mulheres, e além do mais, deixa claro que dali para frente se vai apenas ter o reconhecimento de dois gêneros, masculino e feminino, nada mais. Então, são todas essas medidas que batem de frente com a agenda de Francisco, e a principal delas, certamente, é relacionada à imigração. Aí é por isso que Francisco, então, já vem dizendo que os planos de Trump de deportar imigrantes é uma desgraça. Em outros lugares também ele vai dizer que é uma vergonha. Em outros lugares também, não falando diretamente sobre Trump, mas falando sobre essa questão dos imigrantes, também dirá que é um pecado. Então, essa é a posição de Francisco. É um pecado. Será que ficará impune isso? Será que ficará impune? Eu acredito que, bom, quanto ao Trump, me parece que não ficará impune. Ele já colocou no Vaticano um embaixador que é bastante crítico a Francisco. Aí Francisco, então, de certa maneira, retribuiu a isso, colocando um cardeal que é totalmente anti-imigração em Washington, na capital dos Estados Unidos. Já falei sobre isso aqui no canal. E acredito eu que, acontecendo um próximo conclave, e é muito provável que ele aconteça em breve, porque Francisco já está com 88 anos e cada dia mais está dando sinais de senilidade, enfim,
tá? O que é normal para a sua idade e, bem, a sua condição. Então, é de se crer que aquilo que aconteceu em 2013, que colocou Francisco onde ele está hoje, e era durante a administração democrata de Barack Obama, um dos mais radicais, dos esquerdistas mais radicais dos Estados Unidos. Então, há de se crer que agora, numa administração Trump, sob uma administração Trump, um conclave iria em direção de um candidato mais conservador. Tá? Isso eu já vou dizendo com antecedência, antes que aconteça, porque eu acredito que isso é muito provável. Eu acredito que o Trump de agora ele vai querer muito mais projetar o poder dos Estados Unidos onde quer que ele possa, e nesse caso aí ele pode. E eu acredito que ele vai fazer isso. Tá vendo a ocasião, isso irá acontecer. No entanto, se Trump fizer isso ou não fizer, não punir a Francisco por essas suas medidas antipatrióticas, a favor de imigração ilegal e coisas assim, certamente Deus punirá, porque no mínimo do mínimo, Francisco é um grande hipócrita, porque ele pede para os chefes de Estado de outros países para fazerem uma coisa que ele não faz em casa. Ele pede para eles acolherem aos imigrantes ilegais, a imigração ilegal em massa, e deixarem ele nos seus respectivos países, enquanto ele próprio, e isso não faz tempo, isso foi no final do ano passado, 19 de dezembro de 2024, o próprio Francisco estabelece leis no Vaticano contra a imigração ilegal, tá? Leis que, inclusive, prevêem a prisão de 1 a 4 anos, ou até multas de 25 mil para quem entra ilegalmente no Vaticano. 25 mil euros, não é 25 mil reais. Tá? Mais de 100 mil reais de multa para quem entrar ilegalmente no Vaticano. No Vaticano, se vocês olharem a foto, até vou mostrar para vocês novamente a foto, se vocês olharem a foto, infelizmente essa foto não mostra, eu não sei qual é o propósito de colocar uma foto assim na matéria. Mas seja como for, isso não importa. O que importa é que o Vaticano tem muros, não tem pontes. Né? Por motivos óbvios, mas o fato é que Francisco quer que nos outros países só haja pontes, só haja fronteiras abertas. Mas no Vaticano nós temos apenas muros. E a lei é cada vez mais severa contra a imigração ilegal. Então, se eu fosse Trump, quando o Francisco começasse a dizer isso, eu iria mandar lá para o Vaticano, você quer imigração ilegal? Então vamos fazer o seguinte, em vez de entrar nos Estados Unidos, nós mandamos pelo menos uma pequena parte dessas pessoas para o Vaticano, e aí vocês acolhem eles, já que vocês não estão a favor de imigração de qualquer pessoa, assim, qualquer processo, sem o devido processo ali de admissão, visto e todas essas coisas. Claro que não é uma coisa que para a pessoa que deseja entrar no país, isso não é prazeroso de se fazer. Ninguém gosta de fazer isso, obviamente. Não é? Nós gostaríamos que as fronteiras estivessem abertas para irmos onde nós quiséssemos. Né? Isso é natural do ser humano. Porém, é uma outra sociedade, é um outro povo. E nós precisamos respeitar, não é? Que aquilo ali eles conquistaram e eles podem estabelecer as regras deles. Precisamos aceitar isso. Na verdade, assim como na nossa casa, aí entram as pessoas que nós permitimos. Não pode simplesmente ir entrando quem quiser. Né? Não pode, isso seria uma invasão. E essa invasão que o Trump deseja combater, né, com toda a justiça, e é correto fazer assim, ele está no seu direito de fazer isso, né? Um país tem o direito de fazer isso, é o que Francisco combate, né, nos países dos outros. Né? Então, no seu próprio ele não faz. Então, isso aqui é uma coisa que denota a maior hipocrisia. Tá? E denota a insinceridade de Francisco, porque ele não está sendo sincero, ele está pregando uma coisa e fazendo outra. E ele faz uma coisa tão contraditória, o que tem por trás disso? Certamente não é o cuidado com os imigrantes, mas é alguma agenda que é contrária
né, ao status quo que nós temos no mundo, de vários países. Talvez ele quer uma grande república universal, como os comunistas desejam. Ele mesmo disse que, para ele, Cristo e ele próprio é comunista, então não é de descartar essa possibilidade. No entanto, isso é muito errado, né? Não é assim que funciona. Então, eu entendo que daqui para frente, meus caros, nós teremos um momento particular no mundo, algo bem diferente, coisas que nós não vimos até aqui, nós vamos começar a ver. Aí nós vamos estar acompanhando aqui no canal, né, as surpresas, né, que nos reserva este segundo mandato de Donald Trump, suas repercussões no Vaticano e também aqui no Brasil. Muitíssimo obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.